Primeiramente, bom dia. Eu vou colocar para vocês a pauta da aula de hoje. Aí, na sequência, a gente faz a resolução dos exercícios que ficaram como tarefa, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Professora, a tarefa é para mandar para a senhora ou para a Carmelina? Tanto faz. Se você mandar para mim, aí eu já envio para ela de todos os alunos que mandaram para mim. É que eu mandei para ela ontem. Não tem problema, não. Eu estava olhando a tarefa de vocês fizeram só aquilo que ficou proposto como tarefa, não foi? Sim, prof. Então, ficaram exercícios para trás, não foi? Se vocês forem observar o material de vocês, está lá, página 12 a 21. Deixa eu ver aqui. É página 12 a 21? Nem sei mais. Página 12 a 21. E a tarefa foi para vocês fazerem a partir da 16, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada na pauta de ontem. Sim, isso eu estranhei, porque a página 12, 13 e 15 estavam nada na minha apostila. Isso. Então, 12 a 15 era para vocês terem feito em sala. Como eu atrasei para começar a aula, aí ficou a tarefa para 16 a 21. Então, vocês farão o seguinte: antes de eu começar a corrigir, vocês farão os exercícios que ficaram para trás, da página 12 a 15. Aí eu corrijo tudo. Entenderam? Eu vou até colocar aqui, que daí arruma de novo. Só um pouquinho. Pronto. Aí quem terminar de copiar a pauta já pode fazer a resolução dessas questões, página 12 e a página 15. Aí na sequência eu faço a correção completa. Professora, Oi? agora para fazer da 12 a 15, então. Terminando de copiar a pauta, você já pode fazer. 12 a 15. Professora, o Guilherme Oi? Miguel e a Rafaela tá pedindo para a senhora aceitar eles. Ah, tá, calma aí, deixa eu sair aqui. Quando eu compartilho a tela, eu não... É página 22 e 24 ou é 22 a 24? Ah, Ah, tá.
Obrigado. Nada. Todos copiaram a pauta já? Não, professor, eu tô fazendo começar. Tô quase acabando. Tá. Oh, calma aí. Deixa eu arrumar um negócio aqui. A pessoa é bem burra. Calma aí. Hoje é 10, né? Errei a data. Pegou, pegou, geral, pegou. Fez mágica aqui. De repente mudou a data. Uau! Nem parece que a gente dormiu e acordou. Transportou no tempo. Tem alguém que entrou aqui. Calma aí. Ô, professor, Oi? o Nicolas, ele tá querendo entrar na aula. Sim, eu acabei de ouvir a solicitação. Coloquei a pauta no chat, tá? Quem terminou de copiar a pauta pode fazer
a resolução dos exercícios, página 12 a 15. Aí, na hora que vocês forem terminando de responder, aí vocês avisam, podem avisando para mim. Professora, já terminei, para eu poder saber se todos terminaram, para eu começar a corrigir. Ô, professora, Oi, o que são verbos nocionais? nocionais? Você está em qual questão? Na D da 26. Eu tô na questão D da 26. D da 26? Na página 12. Ah, tá. São os verbos de ligação, que são os verbos nocionais. Ó, os verbos podem ser divididos em significativos, nocionais ou de ligação. Os primeiros são aqueles que expressam ação. Calma aí, eu falei o contrário, tá? Ó, os primeiros são que indicam ação, então são os nocionais. Acontecimento, atividade mental, fenômeno da natureza, desejo. São os verbos transitivos ou intransitivos. Já no caso do verbo de ligação, a indicação é de estado. Então, os nocionais são os verbos transitivos e os verbos de ligação são aqueles que indicam o estado. Ontem eu estava falando para vocês a respeito disso. Verbos que verbo ser, estar, parecer, ficar, continuar, ficar eu já falei, permanecer, eles são caracterizados como verbos de ligação. Aí os nocionais seriam os verbos que indicam ação. Entendi agora, prof. Isso, Vitória. Vitória, é para fazer na apostila, as páginas 12 a 15, que era para vocês terem feito na aula passada, só que não deu tempo e tal. Aí vocês farão agora, para depois eu corrigir a tarefa e esses exercícios. Página 12 a 15 da apostila.
Professora, Oi, pode falar. você poderia me explicar a questão 28 da página 13? Você vai escrever, vai marcar EP para estado permanente, quer dizer o quê? Que aquele estado não modifica, não muda, ele é o mesmo. Você tem que analisar o sentido, inclusive, tá? Porque o verbo é de ligação, né? Só que ele muda o significado. Mudança de estado, quando você passa de um estado a outro, ou seja, não é permanente, e estado transitório. Aí, por exemplo, aqui, ó, os verbos de ligação têm principalmente função sintática. Eles organizam a oração, relacionando o sujeito e seu predicativo. Eu falei ontem na aula para vocês. Tem o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo. Geralmente, quer dizer, geralmente não. O predicativo do sujeito, ele tem função de adjetivo. Porque ele caracteriza o sujeito. Aí, aqui nós temos, eles organizam a oração relacionando o sujeito ao seu predicativo, mas isso não quer dizer que esses verbos sejam sintaticamente neutros. Em relação a ser neutro, é o quê? Que ele pode mudar de estado, ele pode ser estado permanente, ele pode ser estado transitório. É isso que faz com que ele não seja neutro, porque ele muda em relação ao sentido. Por isso que é semanticamente neutro. Semanticamente está relacionado ao sentido. A escolha que se faz do verbo de ligação interfere no significado da oração. Se eu falo assim, Maria é bonita. Ela é bonita, é permanente. Agora, se eu falo, Maria parece bonita, ele já vai mudar o significado. Ou ficou bonita. Ocorreu uma mudança de estado. Então, nós temos estado permanente, é. O é, ele indica esse estado permanente. Agora, ficou bonita, mudança de estado. E deixa eu ver uma outra. Estado transitório. Ficaram. Parece. Está bonita. Está bonita também. Aí vocês vão colocar essa sigla aqui, EP, ME e ET. O comércio é bem diversificado. Qual o significado traria? De mudança de estado, estado permanente ou estado transitório? Pode falar, prof. Pode. Seria estado permanente? Isso. O comércio parece bem diversificado. Ele parece. Mudança de estado? Não, eu esqueci de falar. Tem o EA, né? O EA é estado aparente. Ele parece. EAP. Não, EA, né? Aí vocês vão colocar, de acordo com o que vocês entendem por aquele verbo, que sentido ele traria. Se é de estado aparente, estado permanente, mudança de estado ou estado transitório. Entendi, prof. Obrigada. De nada.
Como que vocês estão na resolução? Já estão em qual questão? Tô na 27. Beleza. Eu não tô conseguindo fazer direito porque tem um porcaria aqui que não para de chorar. Se chamado cachorro. Eu já tô na página 14, professora. Falta 2 páginas Beleza. para terminar. Uhum.
Prontos? Posso começar a corrigir? Ainda não, espera só mais um pouco. Tá, Eu já terminei, prof. beleza.
Posso começar? Pode. Página 12. Questão 26. Reveja este fragmento da dissertação. De acordo com pesquisa realizada com moradores da cidade e do bairro citados, alguns são favoráveis à pavimentação asfáltica no local, pois ficará o acesso ao centro da cidade, os terrenos serão valorizados e o bairro ficará mais bonito. Letra A. A oração sublinhada apresenta uma oração realizada pelo sujeito, justifique sua resposta. Ela expressa ação, a parte que está grifada, alguns são favoráveis à pavimentação asfáltica. Não. Não ouvi? Não expressa ação? Ela não expressa ação, correto. Letra B. A forma verbal da oração sublinhada expressa. Se ela não expressa ação, ela expressa o quê? Estado. Correto. Estado. Letra C. Com a oração em destaque no trecho, a autora da dissertação expõe o posicionamento de outras pessoas, o posicionamento da prefeitura ou o seu posicionamento. Posicionamento de outras pessoas. Correto. Posicionamento de outras pessoas. Letra D. Qual palavra dessa oração indica esse posicionamento? Favoráveis? Correto, favoráveis. Letra E. O que movimenta os moradores a ter esse posicionamento? Grife no trecho. Eu coloquei, pois facilitará o acesso do centro da cidade. Eu grifei essa parte do texto. Até bonito, né? Sim, prof. Correto. Coloquem aí, pois facilitará o acesso ao centro da cidade, os terrenos serão valorizados e o bairro ficará mais bonito. Esses itens devem ser grifados. Letra F. Os verbos presentes nas orações grifadas são nocionais ou de ligação? De ligação? Ó, facilitará o acesso ao centro da cidade. Ação? Hã? Não, olha só. Ação? Vai mudar um pouco aqui, tá? Vai ter de ligação e nocional. Ó. Facilitar e valorizar são verbos nocionais. Facilitar e valorizar são verbos nocionais. E ficar é verbo de ligação. Facilitar e valorizar são verbos nocionais. E ficar é verbo de ligação. – 27. Compare estas orações. O parque é bonito. O parque ficará bonito. Letra A. Pode-se afirmar que, embora semelhantes, as duas orações têm sentidos diferentes? Explique sua resposta. Sim. Tem diferença. Se o parque é bonito, é um estado permanente. Ele Ficará, é bonito. é porque ele ainda vai se transformar e ficar bonito. Isso.
Agora, o outro ficará, ele se transformará. Então, ele ocorrerá o quê? Uma mudança de estado, né? Uma mudança de estado. Então, coloquem aí, em um. Em um, indica estado permanente. E em 2, mudança de estado. Ô, professora, Oi. eu coloquei na que a 1 é uma afirmação e a 2 é uma conclusão. Pode ficar desse jeito? Não, porque ele precisa falar em relação à parte gramatical mesmo, falando. Não o sentido. Tipo isso. Porque, por exemplo, no conteúdo de vocês, está falando que cada verbo sugere, né? Apesar de serem verbos de ligação, eles têm significação diferente. Então, você precisa colocar mudança de estado e estado aparente para você depois saber o que se lembrar. Lembra que você perguntou para mim na questão 28 para responder? Seria basicamente a interpretação daquela resposta da 27. Você tem que explicar o que cada... Letra B. O que se deve à diferença de sentido? Se eles são verbos de ligação, não deveriam ser iguais? Sim. Eles deveriam ser iguais, mas não são. Então, o verbo, a diferença é o verbo. Cada verbo vai estabelecer sentido diferente. Então, ao verbo de cada oração. Repete a B, professora. Ao verbo de cada oração. Letra C. Que palavra acompanha o verbo no predicado das orações? Bonito? Bonito. Ele é o predicativo do sujeito. Letra D. Essa palavra permanece a uma classe gramatical cuja função é nomear seres, indicar quantidade ou caracterizar o ser. Caracterizar o ser. Então, o predicativo do sujeito tem essa função, de caracterizar o ser, caracterizar o sujeito. 28. Leia as frases e indique se o verbo de ligação exprime estado aparente, EA, estado permanente, EP, mudança de estado, ME, estado transitório, ET. Professora, tem como repetir a C da 27? Bonito. Letra A. O comércio é bem diversificado. EP. EP. O comércio parece bem diversificado. EA. EA é aparente. Os moradores são favoráveis à construção do parque. ET. EP. Os moradores ficaram preocupados com a construção do parque. ME. ME, correto. Então a ordem ficou EP, EA, EP, ME. – 29. Compare estes pares da oração. Os jovens ficaram tranquilos. Os jovens ficaram na praça. As vias permanecem congestionadas nos horários de pico. Permaneci em Manaus por 2 meses. Letra A. Qual é o sentido das orações 1 e 3? Apresentar um estado, uma característica do sujeito ou uma ação, um acontecimento? Uma ação. Olha só, 1 e 3. Os jovens ficaram tranquilos. As vias permanecem congestionadas nos horários de pico. Apresentar um estado? Um estado ou uma característica do sujeito, correto. Ele não indica ação, tá? Por quê?
porque eu tenho aqui a palavra tranquilo. Lembra que ele tem a função de caracterizar o ser, de predicativo do sujeito? Se tem essa função, logo o verbo é de ligação. Então, indica estado ou característica do sujeito. Congestionada também está caracterizando o sujeito, vias. Então, coloquem aí, apresentar um estado ou uma característica do sujeito. Letra B. Os verbos das orações 2 e 4 expressam ações, acontecimentos, ou ligam uma característica ao sujeito. Expressam ações ou acontecimentos? Indicam ações, acontecimento, correto. Então, quer dizer o quê? Que o mesmo verbo traz significação diferente, tá? Vai depender de qual palavra aparece seguida da frase. Por exemplo, não, aqui não vai ter. Mas, por exemplo, aqui na questão 27. Não era 27 que eu queria falar. Eu vou ver, daí se eu lembrar, eu mostro para vocês. É que eu esqueci. Professora. Os jovens ficaram na praça. Na praça indica lugar. É um advérbio. E não um termo que esteja caracterizando o sujeito. Pode falar, Ítalo. A B ficou expressam ações? Isso. Letra C. De acordo com os itens anteriores, um mesmo verbo tem sempre o mesmo sentido? Pode ter sentidos diferentes dependendo do contexto. Podem ter sentidos diferentes Segundo. dependendo do contexto. Pode ter sentidos diferentes dependendo do contexto, correto. Letra D. Os termos essenciais de uma oração, são o sujeito e o predicado. Complete as informações a seguir, considerando os predicativos das orações 1 a 4. Os predicados são verbais, pois tem como centro um verbo que indica ação. Os predicados são nominais, pois os verbos ligam uma condição, um estado ao sujeito. Essa daqui tem bem a ver com com as questões A e B da 29. Então, está fácil de responder. Quais são? A primeira eu coloquei 2 e 4 e a segunda eu coloquei 1 e 3. Correto. 2 e 4, 1 e 3. Pela resposta que vocês colocaram nas letras A e B, vocês já sabem a resposta da letra D. É bem parecido. Concordância nominal, o predicativo. 30. Analise a oração. Essas árvores são propícias à área. Letra A. Qual a forma verbal da oração? São propícias à área? São. O verbo, né? Seria o verbo. Qual é o verbo? Só que está aqui forma verbal, então coloquem aí são. Letra B. Indique o núcleo do predicado. Ele é verbal ou nominal? Nominal? Nominal. Olha só, tem uma diferença. O núcleo do predicado verbal é o verbo. O núcleo do predicado nominal é o nome aqui, propícias. É o predicativo do sujeito. Tá? Então, coloquem aí propícias. Coloquem um tracinho na sequência e escrevam predicado nominal. Letra C. Qual é a classe gramatical da palavra que funciona como predicativo do sujeito nesta oração? Propícia. Qual que seria a classe gramatical na morfologia? Substantivo, artigo, pronome, adjetivo, verbo, conjunção, preposição, advérbio, por aí vai. Se caracteriza um ser, o que ele pode ser? Como classificação? Adjetivo. Correto. Adjetivo. Então, coloquem propícias, adjetivo. A C, né, professora? Isso.
A letra A é são, letra B, propícias, predicado nominal, letra B, né? Letra C, propícias, adjetivo. Letra C, né? Propícias, adjetivo. Letra D agora. A palavra indicada no item anterior está flexionada em gênero e número. Justifique essa flexão. Ó, gênero, masculino, feminino, número singular e plural. Feminino no plural? Isso. Gênero feminino, número plural. Por quê? Porque está concordando com a palavra árvores, que é feminina e está no plural. Tá? Então, a flexão do adjetivo propícias ocorre em virtude do gênero e do número do substantivo. Se o substantivo estivesse no masculino singular, o predicativo deveria estar, o adjetivo, no caso, deveria estar no masculino singular. Então, ocorre a concordância em virtude do gênero e do número do substantivo. Fizeram? Repete, professora, por favor. A flexão do adjetivo ocorre em virtude do gênero e do número do substantivo. Aí coloque aí, entre aspas, árvores. Ocorre em virtudes. Em virtude do gênero e do número do substantivo. Letra E. Reescreva a oração fazendo as alterações necessárias, substituindo o sujeito por o traçado das ruas é propício à área. Se a palavra está no masculino singular, propício. É propício à área. A criação do parque. Como que fica? É propiciária. Isso. Professora, como que ficou a primeira? É propício à área. Tá. E a segunda é propícia à área. A Professor, criação... colocar o está também tá errado? Como? Se colocar está, tá errado? Não, mas é que você tem que fazer conforme o exemplo. Você tem que fazer de acordo com o primeiro lá, a primeira oração. Essas árvores são propícias à área. Então, propícias concorda com essas árvores. Aí agora mudou o sujeito, mudou o sintagma nominal. É o traçado. O traçado, qual que é o singular de são? Do verbo são. Qual que é o singular? Que marca o singular do verbo? Então. É propício à área. É propícia à área. São propícios à área. Porque nós estamos falando de um sujeito composto. Ao analisar as reescritas e a flexão do verbo de ligação e do predicativo do sujeito, o que se pode afirmar?
que mesmo sendo verbo de ligação, ocorre a concordância de gênero e número. Não, de número e pessoa, gênero não. Ocorre a concordância de número e pessoa. O verbo tem que concordar com número e pessoa. Por exemplo, no terceiro caso aqui, há mais de um sujeito, sujeito composto. Então, o verbo precisa ficar no plural. Mesmo sendo verbo de ligação, o verbo segue a regra geral de concordância. O verbo segue a regra geral de concordância. Número 31. Compare estas construções todas corretas quanto à concordância do verbo e do predicativo do sujeito. São benéficos à área de criação. São benéficos à criação do parque e o novo viaduto. É benéfica a criação do parque e o novo viaduto. É benéfico à área, o novo viaduto e a criação do parque. Letra A. Estas orações estão na ordem direta ou indireta? Justifique sua resposta. Direta? Indireta. O sujeito está posposto ao verbo e ao complemento. As orações estão na ordem indireta, vírgula. O sujeito está posposto. Como que se escreve isso, Bruno? Posposto. Pos, P-O-S, P-O-S-T-O. Posposto. Que quer dizer, o sujeito aparece após o predicado. Anteposto vem antes. Posposto depois. Na regra de concordância sempre fala sempre utiliza esses termos. As orações estão na ordem indireta, vírgula. O sujeito está posposto ao verbo e ao complemento. Letra B. Descreva com suas palavras a concordância verbal e nominal em 1 e 3. 1 e 3, deixa eu ver. 1 e 2. Ah, é 1 e 2, disfarce. Eu nem prestei atenção que eu fui olhar a frase e não olhei direito o negócio. Nos 3 casos, o sujeito está posposto ao verbo e ao seu predicativo. Professora, está falando a C ou a D? Letra B. Nos 3 casos, o sujeito está posposto ao verbo e ao seu predicativo. Aí está falando da concordância nominal em 1 e 2, né? Eu vou falar para vocês. Pode falar, Letícia. Depois de nos 3 casos o sujeito está posposto é o quê? Ao verbo e ao seu predicativo. Obrigada. Aí o que vocês têm que analisar? O caso 1 e 2, né? Então, quer dizer o quê? Que são benéficos à área, a criação do parque e o novo viaduto. São benéficos, nesse caso, está concordando com o sujeito no plural. Porque o sujeito, nós estamos falando de mais de um termo, né? Concorda com o sujeito no plural. E no segundo caso, está concordando com a palavra mais próxima. É benéfica à área. Então, deixa eu ver aqui. Ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Coloquem aí, depois de predicativo, ponto.
pode concordar com o núcleo mais próximo. Professora, Oi. a senhora tá falando a B? Letra B. Não terminou ainda a resposta, não. Qual que é o começo dela? Nos 3 casos, o sujeito está posposto ao verbo e ao seu predicativo. Aí, a concordância pode ser da seguinte forma: ou ele concorda no plural, já que nós estamos falando de mais de um sujeito, né? Ou ele concorda com o termo mais próximo. Tá? Então, vocês podem colocar essa regra aí. Ou ele concorda com o sujeito composto, né? Com os 2 sujeitos que apareceram na frase, 2 ou 3, sei lá, depende. Sujeito no plural. Ou ele concorda com o termo mais próximo. Por isso que benéfica concorda com área, está no feminino. E em 3 está no masculino. A área não, a criação, benéfica a área da criação. Tá. Professor, depois você repete desde o começo? Nos 3 casos, o sujeito está posposto ao verbo e ao seu predicativo, ponto. E o verbo pode concordar com o sujeito no plural, com os 2 núcleos, né? 2 ou mais, sei lá. Ou com o núcleo mais próximo. Professora, você tinha falado que pode concordar com o núcleo mais próximo, e depois disso tem alguma coisa? A ordem não interessa, você pode colocar com o núcleo mais próximo ou com o sujeito no plural. Tá, pode ser um dos 2? Pode, não tem problema, a ordem não altera, não. Tá. Tem que colocar os 2, resumindo. Isso. Já fez, Vitor? Já. 32. Leia estes avisos. Texto 1. Proibida a entrada de pedestres pela garagem. Texto 2. Atenção. Proibido entrada de estranhos. Adjetivos como proibidos, proibido, permitido, necessário, bom, etc., acompanhados do verbo ser visível na frase ou implícito, merecem atenção especial. Letra A. O adjetivo concorda com o substantivo se este for acompanhado de artigo ou pronome. Exemplo, proibida a entrada de estranhos. Por exemplo, a palavra poderia não estar acompanhada do artigo. Se ela não estivesse acompanhada do artigo, a entrada, não poderia colocar proibida. Teria que ser proibido. Entrada. Como tenho a entrada, que é o artigo acompanhando o substantivo, proibida a entrada, tá? O artigo, ele determina a concordância do verbo, tá? Então, proibida a entrada de estranhos. O adjetivo fica no masculino se o substantivo ao qual se refere não vier acompanhado de artigo ou pronome. Proibido entrada de pedestre. Esse caso aqui é o mais fácil de concordância, não tem erro. Tem o artigo feminino, não tem masculino. O gênero masculino predomina diante de vários casos da nossa língua, tá? Então, isso acaba facilitando na hora de utilizar a concordância. Só que, assim, às vezes a falta de conhecimento faz com que a gente erre, né? E acaba usando outra forma, porque pensa, a palavra está no feminino, o verbo vai no feminino. Não. Tá? O termo vai no não é o verbo, é o adjetivo. Tá. 33. Assinale as proposições corretas no que se refere à concordância nominal. Por isso que é adjetivo, não verbo. Eu falei o contrário, porque tem a concordância verbal e tem a concordância nominal.
É necessário atenção para resolver as atividades, é necessária a sua presença para resolver esse impasse. A professora do infantil ensinou aos alunos que verdura é bom para a saúde. É proibido entrada nesse local, era ótimo a temperatura e o tempo na praia. Pia, onde que eu li pia? E agora, qual vocês marcaram? Quais? Acabei de falar a regra do proibido e proibida. E palavras afins. Tem alguns casos. Quais são? A, B e D. Necessária a sua presença, o A, ele determina. Lembra que tem até um pronome aqui. E a D é proibido, entrada, correto. Tem mais. É necessário a atenção. Não tem o artigo, então fica no masculino. É necessária a sua presença. A professora do infantil ensinou os alunos que verdura é bom. Se fosse a verdura é boa, verdura é bom, masculino. Já Então, falou a 33, professora? estou falando. Letras A, B, C, D. São corretas. A única que está errada era ótimo a temperatura. O correto é era ótima a temperatura. Página 19. Observe como a pergunta que precede os textos indica o tema a ser explorado nos artigos. Em seguida, localize nos textos os parágrafos em que os autores apresentam o fato a ser analisado. Derrubando os muros, boas intenções, maus resultados. Coloquem aí a resposta, eu vou fazer a correção. Primeiro parágrafo, nos 2 itens. No derrubando os muros, professor? Nos 2. Coloca o primeiro parágrafo. Número 2. O leitor, antes mesmo de ler os textos, já sabe a posição adotada pelo autor. Além da presença de uma tese, os autores expressam essa posição também por meio de expressões ao longo do texto. Que expressão utilizada no primeiro parágrafo do texto, derrubando os muros, revela o posicionamento favorável do autor à decisão da USP? Ele vê a decisão da USP, a decisão como um passo histórico. Ele vê a decisão da USP como um passo histórico. O que é para colocar na 2, professor? Vê a decisão como um passo histórico. Coloquem passo histórico entre aspas. Pode-se afirmar, segundo o texto, boas intenções, maus resultados, que o autor é contra, que seu autor é contra a admissão de alunos de escolas públicas pretos, pardos e indígenas na USP? Justifique sua resposta apresentando passagem do texto. Ele não se opõe à inclusão desses grupos. Coloquem aí. Ele não se opõe à inclusão desses grupos. Deixa eu ver onde que está. Não há dúvidas de que o Estado... Esse aqui é o texto, maus resultados.
Tentando achar aqui no texto, não li o texto, né? Alguém fez? Fala para mim. Isso. Eu coloquei o trecho que ele coloca fala. contra. Eu coloquei o trecho que ele fala: não há dúvida de que o Estado brasileiro deve corrigir as desigualdades sociais produzidas por um legado centenário de tratamento discriminatório e de desigualdade de oportunidades. Ah, está no último parágrafo. Sim. Oportunidade? É, no último parágrafo. É para vocês copiarem esse último parágrafo. Aí ele se opõe o quê? A forma adotada. Ele se opõe à forma adotada. Tipo, ele não é contra a cota. Ele é contra a forma adotada. Tá? Então ele coloca assim. Pode falar. Posso falar a parte que eu coloquei? Pode. Coloquei: há razões para acreditar que a política adotada pela USP não alcançará os objetivos desejados e terá implicações desastrosas para a instituição. Qual parágrafo está? Acho que no 4º parágrafo. Uhum. Eu quero ver onde que está o que apareceu aqui. Que ele fala o seguinte: pairam dúvidas a respeito de as cotas serem uma forma efetiva de alcançar esse propósito. Deixa eu ver onde está. A respeito da força. Não estou achando aqui. Estou olhando por cima. Ó, está aqui. Eu vou falar para vocês como que está aqui no livro, tá? Mas ficou boa a resposta, tá, Miguel? Pairam dúvidas. Aí coloquem reticências a respeito das cotas serem a forma mais efetiva de alcançar esse propósito. Que parágrafo que é, professora? Eu não sei, estou procurando, que eu não achei ainda. Estou olhando aqui. Pairam dúvidas. Repete de novo, professora. Oi? Repete de novo. Pairam dúvidas, reticências. Deixa na próxima aula eu termino aqui, porque já terminou a aula de vocês. Já terminou a aula. Pairam dúvidas a respeito das cotas serem a forma mais efetiva de alcançar esse propósito. Na próxima aula eu termino. Tá? Tá bom, prof. Obrigada Tchau, pela participação. Tchau. Vamos ver, Tchau. né, como que Até vai ficar semana que prof. vem. Tá, tchau.